Olá, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da imersão na papelaria personalizada lucrativa. Eu sou a Grazi Leite, especialista em papelaria personalizada, e eu estou te mostrando durante esse evento como faturar de R$1.000 a R$4.000 ou mais por mês fazendo papelaria personalizada de casa, começando apenas com tesoura, cola e papel. E hoje, entre outras coisas, nós vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer a montagem de uma caixinha bis que desenhamos do zero com flores em 3D no último episódio. Você vai ver que a papelaria pode ser bem mais fácil do que você imaginava. No primeiro episódio, eu te mostrei que a papelaria personalizada oferece uma gama enorme de oportunidades de ganhar dinheiro e que é possível faturar alto trabalhando com peças para festas, maternidade, embalagens, lembrancinhas e muito mais. Eu te ajudei a entender que o nicho de brindes corporativos é uma ótima oportunidade de conquistar a sua independência financeira, pois a maior parte das encomendas são feitas em grandes quantidades, devido ao fato dos brindes serem destinados aos clientes das empresas. Te contei como, em meio a um desafio pessoal, eu desenvolvi um método que me permitia, de uma forma muito mais simples, fazer os desenhos de moldes do zero. E esse método possibilitou que eu, assim como várias alunas PPP, conseguissem desenvolver peças exclusivas de forma a nos tornarmos profissionais diferenciadas no mercado. Esse é o método da planificação que eu estou compartilhando ao longo desses encontros, o fundamento dele com você. No segundo episódio, eu te mostrei que as oportunidades que a papelaria personalizada oferece podem ficar melhor ainda se usarmos algumas estratégias. Compartilhei com vocês em detalhes 3 estratégias que eu uso aqui no meu ateliê e que fazem o meu faturamento aumentar em 100, 200, 300 ou mais, dependendo do tipo de peça que essa estratégia é utilizada. E nesse episódio teve mão na massa também. Eu te mostrei como você pode desenhar seu molde do zero, mesmo não sabendo desenhar. Eu deixei para você um exercício para praticar e o molde para você baixar e já montar sua primeira peça de papelaria lá em nossa comunidade do Facebook. Mas calma, se você chegou até aqui com o pensamento de que não é capaz, de que não consegue aprender papelaria, que precisa de muito investimento para começar, que não tem os equipamentos e materiais necessários e por isso desistiu do seu sonho de renda extra com a papelaria, nesse episódio de hoje você vai descobrir como começar na papelaria e ter um negócio lucrativo pode ser mais simples do que imagina. Por isso, esse episódio só vai fazer sentido se você já tiver assistido os outros 2 episódios anteriores. Então, se você não assistiu o primeiro e o segundo episódio, para esse vídeo agora e vai lá correndo assistir, pois eles são de fundamental importância para o entendimento do conteúdo de hoje, ok? Eu queria agradecer todos os comentários e mensagens que eu vi aqui na página da imersão sobre os 2 episódios anteriores. Nós estamos formando aqui uma comunidade de papeleiras poderosas que se comprometem no aprendizado sempre em busca de melhoria e profissionalização. Muito obrigada ao carinho de todas vocês e parabéns por estarem aqui. Você vai ver que, na verdade, os mitos e medos que possui são os motivos para que você coloque a papelaria personalizada em sua vida. Isso mesmo. Eu recebo muitas mensagens assim: Grazi, eu nunca fiz nenhuma peça de papelaria personalizada. Já tentei aprender algumas vezes, mas acho muito complicado. Não consigo entender o programa para criar as artes.
não tenho dons manuais, nem me considero criativa e também tenho muita dificuldade com o computador. Será que eu consigo aprender e criar minhas peças? Será que a papelaria realmente funciona para mim? A resposta que eu tenho para você é que sim! Qualquer pessoa é capaz de aprender a papelaria. A diferença está no como aprender. Como eu já disse nas aulas passadas, a criação de peças de papelaria personalizada não tem nada a ver com criatividade e nem muito menos de dons manuais. O que está por trás de uma peça perfeita é o conhecimento da técnica, é do fundamento de criação. Muitas pessoas acabam achando a papelaria personalizada complicada, pois ficam pulando de vídeo em vídeo no YouTube que mostram o que fazer e não como fazer exatamente. Dessa forma, muitas vezes a pessoa se perde em tantas informações desencontradas, fica cheia de dúvidas sem ter ninguém para auxiliar e desiste de aprender por não conseguir sair do lugar e por achar tudo muito difícil. Eu acredito que quando estamos começando algo novo, para o aprendizado ser mais eficiente e mais fácil o entendimento, devemos partir do início. Se começamos os estudos da papelaria personalizada com uma metodologia organizada, na ordem exata, onde cada aula complementa o aprendizado de outra, com exercícios pensados estrategicamente para evoluirmos, tudo explicadinho nos mínimos detalhes, onde você tem que ir, para que serve cada coisa, que botão você tem que apertar, tudo muito detalhado. O aprendizado fica muito mais facilitado. Mesmo você não tendo nenhum conhecimento na área, mesmo não sabendo usar o programa de criação e mesmo não entendendo muito bem de computador. O iniciante precisa de um mentor, ou seja, uma pessoa que o guia durante esse caminho, para onde ele deve percorrer. Um mentor que aponta os pontos cegos no aprendizado e tira as dúvidas quando ele tiver, evitando assim que ele trave ou desista na primeira dificuldade que surgir. Eu tenho certeza que qualquer um é capaz de aprender a papelaria personalizada, desde que comece do início e com uma metodologia adequada. Seguindo esse processo, não tem como não aprender papelaria, mesmo você não tendo experiência nenhuma na área. Que assim, quando eu comecei, eu olhava aquilo que eu não sabia ainda fazer, né? Não tinha entrado no curso. Eu olhava, achava assim que era impossível para mim fazer, que eu não conseguiria fazer aquilo. Achava lindo, mas não tinha nem noção de como começava a fazer aquilo. E assim, é muito gratificante, sabe? Assim, agora quando você pode fazer, você pode criar o seu próprio, como é que fala? De arte. Sua própria arte, você tem aquele domínio, você consegue fazer. O cliente quer, você tem a capacidade de fazer aquilo. Isso é gratificante, porque imagina aí, eu não tinha noção de nada mesmo, Graça. Aí, isso é muito gratificante, assim, isso deve tudo o quê? É um curso a você, né? E se não fosse, eu não teria aprendido isso. Não estaria onde eu estou hoje, né? Se meus clientes aumentam, é porque ele gosta do meu trabalho. E praticamente todo o meu trabalho que eu entrego, eu recebo elogio. Entendeu? É muito difícil entregar uma encomenda que não venha um elogio para mim. Então, eu sei, assim, sei não, né? Pelo menos estou no caminho, né? Isso é gratificante para a gente, né? Quando a gente tem um retorno do cliente. Você pode pensar que precisa de altos investimentos em máquinas e equipamentos, como impressora e silhuete para começar o seu trabalho de papelaria personalizada. Isso acontece porque muita gente acredita que a criação de peças de papelaria diferenciadas depende de equipamentos caros, como por exemplo a máquina de corte silhuete. A silhuete é uma máquina de corte, ela somente corta. Agora, me diga uma coisa, o que adianta você ter a máquina de corte se você não sabe nem criar um personalizado? Gastar um alto investimento e não ter como utilizar. E como eu compartilhei essa semana com vocês, eu comecei tudo errado, eu fiz toda uma compra, eu fiz todo um processo de investimento sem mesmo saber para quê e nem por quê. Comprei a máquina, comprei a impressora, comprei o meu notebook. Mas tá, eu comprei tudo e aí? E aí, gente, que eu não sabia nem ligar a máquina, eu não sabia nem como instalar o estúdio no computador, né?
O grande segredo para começar de forma correta na papelaria personalizada é não pular etapas. Começar investindo no seu conhecimento é o caminho para você iniciar de forma correta. Eu comecei dessa forma sem nenhum equipamento. Fazia as minhas próprias personalizações em casa. Depois eu ia até uma lan house, imprimia, porque eu não tinha impressora, e depois cortava todas as peças impressas na tesoura, montava tudo e assim eu entregava para o cliente. Foi assim que eu iniciei na papelaria e comecei a vender as minhas peças. O que garante a produção de peças bonitas e atraentes é todo o processo de criação da peça, como o desenho do molde, a personalização do arquivo, e isso exige conhecimento. O corte é só um corte, o que pode ser feito tanto na tesoura quanto na máquina de corte. Muita gente não começa na papelaria por não ter impressora e fica por tempos esperando ter a condição de comprar uma. E esse dia nunca chega. O que eu quero te dizer é que você pode começar mesmo sem ter uma impressora. Na papelaria, usamos sim muito a impressão de artes e imagens, mas o que muita gente não sabe é que é possível terceirizar essa impressão. Isso mesmo, pagar um local para imprimir as artes para você, como por exemplo em uma lan house, copiadoras, gráficas e até mesmo firmar uma parceria com uma amiga que tem uma impressora econômica. Na terceirização da impressão, a sacada é pesquisar um local com baixo custo de impressão, para que a sua peça fique com um valor compatível de venda. Então, quando a gente fala em terceirizar a impressão, você pode terceirizar de várias formas. Ou através de uma gráfica, ou através de uma lan house, ou até mesmo uma copiadora. Pode firmar parceria com uma amiga sua que tem a impressora, que tem custo de impressão baixo. Então, o que você sempre tem que estar atenta é o valor da impressão para você conseguir pagar um valor em conta, para você ter a sua caixinha com custo reduzido e também poder vender de forma compatível com o valor do mercado, beleza? Eu entrei aqui no site para vocês darem uma olhadinha. Esse site aqui é de uma gráfica e eu queria mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. Aqui, então, eu já escolhi a impressão colorida. E eles me dão a opção aqui de escolher algumas configurações. O tamanho do papel, no caso eu vou escolher o A4. Qual é o tipo de papel? Eu coloquei aqui o Office comum. A gramatura 75 e uma folha. Percebam que a impressão colorida no Office 75 gramas, olha, sai por 25 centavos. Mas olha uma coisa aqui interessante. Na papelaria, geralmente a gente usa papéis com gramaturas maiores, né? Por exemplo, 180. Se eu coloco aqui 180, o custo da minha impressão já vai para 1,20. Tem muitas pessoas que falam assim, Grazi, mas como que eu vou terceirizar a impressão se aqui na minha região eles cobram 5, 6 reais? O primeiro passo é você sempre procurar um fornecedor de impressão que o valor seja compatível. Então, não necessariamente, se você está achando o valor caro em uma gráfica, procura outras opções, lan house e por aí vai. Agora, uma sacada importante aqui é que, geralmente, quando você pede o local para imprimir, que você vai terceirizar a sua impressão, você já pede a impressão com a folha deles, eles cobram um valor muito maior por essa folha ser especial. Então, se for um mate, se for um offset, se for um gloss com gramatura maior, pode ter certeza que vocês vão pagar muito mais caro. A sacada é você tentar apenas contratar a impressão e levar a sua folha, porque dessa forma você consegue reduzir muito o custo da impressão. Olha aqui, por exemplo, eu costumo comprar muito na Comércio Mix. Se eu olhar lá o pacote de folhas offset 180 gramas, que é uma folha que a gente usa muito na papelaria, o custo dela está saindo a R$17,27 sem folhas. Então, o valor por unidade sai 17 centavos. Vamos voltar aqui para o meu site aqui da impressão. Olha aqui. Se eu escolher uma folha lá por 180 gramas, o valor de cada folha sai por R$1,20. Agora, se eu escolher a impressão na folha de gramatura comum, esse valor já cai para 25 centavos. Se eu levar a minha folha, então vai ser 25 centavos mais 17 centavos, o custo da minha impressão vai ser 42 centavos, ou seja, do valor que eles estavam cobrando. E ainda você pode sim pedir um desconto, porque a gente não vai estar usando a folha deles, a gente vai levar a nossa própria folha. Então, é uma sacada você levar a sua folha, porque quando você compra a sua folha, você tem a chance de fazer pesquisa de preço, comprar folha com um custo muito menor, e você não fica limitado a ter que contratar aquele serviço com a folha deles que tem um valor alto. Então, geralmente, se na sua região você está pagando um valor alto pela impressão, testa você oferecer a sua folha para você ver como que o custo da impressão terceirizada vai cair bastante. Outra questão que preocupa as futuras papeleiras de iniciar
é não ter computador para fazer as artes. Confesso que o ideal é sim que você tenha um computador para fazer as suas próprias artes, mas isso não é um impedimento de você já começar na papelaria. Tem várias papeleiras que trabalham na papelaria personalizada com moldes prontos, ou seja, não é preciso criar os moldes, a arte já vem prontinha para você imprimir, cortar, montar e vender. No próprio PPP, eu disponibilizo logo de cara 50 moldes prontos para que o aluno já comece a produzir e faturar mesmo que não tenha computador. O legal disso é que você já vai sendo capaz de ter renda com a papelaria e, através dessa renda, adquirir o seu computador futuramente. Esses moldes que disponibilizo no PPP também é uma oportunidade de criar o seu portfólio, já que muitas pessoas têm essa dificuldade. Não sabem que peça produzir, o que realmente é necessário ter no portfólio para vender. Você já começa praticando e vivenciando o mercado. Aí você pode estar pensando assim: mas Grazi, eu nunca vou precisar então dos equipamentos no meu negócio de papelaria? Nesse primeiro momento, a sua preocupação deve ser focada em aprender a fazer as peças e já colocar em prática com os materiais que você já tem. E dessa forma, já será capaz de dar os primeiros passos, treinar, ter contato com os clientes, vivenciar a venda e faturar também. Assim você vai evoluir muito mais rápido e vai se destravar por achar que não tem o que precisa para começar. E ainda não vai ter gastos desnecessários. Existe um momento certo sim de investir em equipamentos mais caros, como a impressora e silhuete, mas com certeza não é no seu início. Devemos pensar em uma compra de equipamentos no momento em que precisamos ganhar velocidade na produção, devido ao fato de não estarmos conseguindo mais pegar novos clientes, pois a agenda vive lotada. Quando chegar esse momento, pode ter certeza, o investimento com máquinas e equipamentos sairá da própria papelaria personalizada e não do seu bolso. O segredo para o início na papelaria com sucesso é não pular etapas. E se você estiver sem dinheiro para nada, porque perdeu o emprego e está sem renda, ou não tem dinheiro para investir em aprendizado, nem para comprar os materiais básicos como tesoura, cola, papel e acha que está tudo perdido, saiba que o problema pode ser a solução. Se você não tem dinheiro para começar, é justamente por isso que você tem que começar agora mesmo na papelaria personalizada. É a própria papelaria personalizada que te dará uma renda para investir em aprendizado e materiais. É a própria papelaria que te dará independência financeira, para você não precisar mais de depender de tudo do seu marido. E até mesmo te dará renda para estruturar o seu ateliê no momento adequado. Quantas e quantas alunas PPP que começaram do zero, sem nada, sem impressora, sem um local de trabalho, sem silhuete, e hoje já estão com a agenda lotada de clientes e o ateliê todo estruturado para atender essa demanda. Aí nós fomos para... Eu comecei aos poucos, mais pedido, e conhecendo pelos pedidos, cada um tem um jeitinho, que a peça bem personalizada, você vai aprendendo. Eu fui aprendendo muitas coisas diferentes, muitas coisas novas, e me encantando ainda mais. Então, hoje, assim, nossa, cada trabalho que eu faço, eu não consigo te falar qual foi o mais bonito. Porque eu me encanto por profissão. Isso é muito bom, né? Eu fico assim, eu olho assim e falo, nossa, eu não acredito que eu tô hoje no formato que nós estamos. Eu até falo pro Rê, né? Nós temos uma mesinha que eu comecei a trabalhar de 50 centímetros, com o computador em cima e a impressora embaixo. Verdade, dá licença. Ok. Isso daqui vai com a gente pra onde nós formos, isso daqui vai com a gente. Aqui, a nossa mesinha. Essa mesinha aqui, do computador. Essa que começou. E o puff. Ele falou, ó o puff. Porque assim, ó, hoje nós temos 2 computadores, nós temos 2 impressoras, nós temos 2 silhuetes, nós temos uma mesa grande, 1,5 metro para poder montar as coisas, ó. Tudo bonitinho, arrumadinho, ó. Muito nosso. Muito lindo. Como eu disse para você, o início da papelaria pode ser muito mais simples do que você imagina.
E que tal dar o primeiro passo agora e produzir uma peça de papelaria com os materiais que você já tem em casa? No episódio passado, desenhamos o molde da caixa bis do zero. E nessa aula de hoje vamos finalizar essa caixa com decoração de flores 3D. Vem comigo! Então, pessoal, nós vamos fazer a decoração dessa caixinha bis que a gente desenhou do zero na última aula. Olha como ficou bacaninha, eu já até coloquei aqui um bis. A gente vai incrementar a caixinha com flores 3D e também vamos colocar a rendinha para dar um ar mais sofisticado à caixinha. O legal dessa caixinha é que ela pode ser utilizada em diversas situações. A gente pode utilizar no Dia das Mães, Dia dos Professores, Dia dos Namorados, numa festa de casamento para colocar alguma lembrancinha, até mesmo no aniversário infantil, onde ao invés de colocar as florzinhas, eu posso personalizar com algum personagem ou alguma imagem infantil. Lembrando que essa caixinha aqui, ela veio através dessa caixinha de fósforo e a gente desenhou essa caixinha do zero. Como que a gente fez isso? A gente fez todo o esboço da caixinha no papel, depois a gente passou para o computador e desenhou o molde de acordo com o nosso esboço, só que aqui o tamanho, a proporção tá toda direitinha. E eu já deixei para você lá na nossa comunidade do Facebook, além da listinha de material, o molde. Tá vendo aqui o molde direitinho? Então, eu deixei o molde para vocês imprimirem já com papel digital na folha. A caixinha, ela é dupla face. Então, eu imprimi o molde, em cima do papel digital, que eu coloquei aqui no papel A4, e na parte de trás da caixinha, eu imprimi a partezinha lilás para que a caixinha fique com dupla face. Olha como ela fica com um acabamento muito mais bacana quando a gente coloca, olha, a impressão dos dois lados, tá vendo? O fundo da caixinha fica lilás. Isso faz toda a diferença no acabamento da peça. Muita gente tem dificuldade de estar encontrando os papéis para estar fazendo a papelaria personalizada. O que eu quero dizer para vocês que essa caixinha aqui, ela foi feita com papel 180 gramas offset, que é um papel muito utilizado na papelaria personalizada. Mas não necessariamente você tem que usar esse papel, porque os papéis da papelaria personalizada, eles são mais encontrados em lojas de artesanatos que trabalham com materiais para scrapbook, para scrap festa. Então, qualquer loja desse tipo, se você chegar e falar, eu quero um offset, eu quero um papel mate, eu quero um papel gloss, eu vou encontrar. Ou em papelarias maiores. Papelarias comuns, geralmente quando a gente chega procurando por um offset, a gente não vai encontrar. Mas calma, a gente pode substituir esse papel e utilizar qualquer outro papel que a gente encontra na nossa região. Como? Primeiro, o que você tem que levar em conta na hora de escolher o papel? Se ele tem uma boa impressão e se a gramatura dele é 180 gramas ou superior a 180. O que é isso, Grazi? A gramatura do papel nada mais é que a espessura do papel. Quando a gente usa um papel com a espessura muito baixinha, por exemplo, uma folha Chamex, que a espessura é 75 gramas, a caixinha ela não fica com esse acabamento, ela não fica com essa rigidez, então não fica legal. Por isso que para peças de papelaria personalizada, a maior parte delas são utilizados papéis de 180 gramas ou acima de gramatura, combinado? Se você não encontrar os papéis que a gente mais utiliza, que são offset, mate, gloss, você pode adaptar pelo papel que você encontrar na sua região. Você vai ter que levar em conta se ele tem uma boa impressão, se ele tem 180 gramas. Quer ver um papel que você encontra facilmente em papelaria? São as cartolinas. As cartolinas, elas têm 180 gramas. E você que consegue encontrar a cartolina, tanto grandona, como também ela cortadinha no formato A4. Grazi, não encontro a cartolina no formato A4 aqui perto da minha casa. O que eu faço? Pega a cartolina grande, mede uma folha A4, corta a cartolina grande em vários formatos A4 e usa. Por que tem que cortar no formato A4? Porque geralmente a gente vai imprimir em impressora no tamanho A4. Não dá pra gente colocar aquele tamanho todo de cartolina na impressora. Então, por isso, ou você compra a cartolina já cortadinha, ou você mesmo corta a cartolina para estar utilizando na impressora. Combinado? Caso você queira já começar a utilizar os papéis que são mais utilizados na papelaria personalizada, se você não encontrar na sua região, você pode optar por comprar online. Tem várias lojas especializadas em papéis que você vai encontrar com muita facilidade, tanto o papel mate, quanto o papel gloss, quanto o papel offset. Não tem desculpa para não começar por não ter o papel. Se não tem o que a gente usa, você pode adaptar com o que você encontra na região.
Combinado? Então, bora lá. Como a gente já montou a caixinha, vocês já devem ter em mãos o molde que eu disponibilizei para vocês lá na nossa comunidade do Facebook. O que a gente vai fazer depois que a gente já tem o molde impresso? A gente vai cortar todas as folhinhas e as flores também. Observe que na nossa caixinha aqui, a gente tem 3 cores de florzinhas. E cada florzinha dessa é composta por 2 camadinhas de pétala. Se vocês observarem no molde, aqui vai ter uma quantidade muito maior de pétala. Por que eu fiz isso? Para aproveitar a folha. Eu sei que a partir dessa caixinha você vai fazer várias, então você já vai ter as florzinhas impressas para aproveitar a folha. Mas aqui hoje nós vamos usar sempre uma grande e uma pequena, uma grande e uma pequena, apenas uma de cada, belezinha? Então o que a gente vai fazer para cortar na impressora? Primeiro ponto, eu gosto sempre de destacar aqui a florzinha que eu vou cortar. E eu vou dar algumas dicas para vocês aqui de corte na tesoura. Vou pegar uma folhinha para a gente cortar aqui com mais facilidade e eu poder demonstrar para vocês. Então, separei aqui a folhinha para a gente estar cortando na tesoura. Grazi, mas eu tenho medo de não cortar com um acabamento legal na tesoura. Como que eu faço? Primeira coisa, gente, corte perfeito na tesoura é prática. Quanto mais vocês cortarem, quanto mais vocês praticarem, melhor vocês vão ficar. Ok? Segundo, tem algumas coisas sim que a gente pode estar fazendo para melhorar o corte. Como? A primeira coisa é no momento que eu estiver criando o arquivo de corte lá no meu programa, eu tenho que já pensar de forma que eu vá cortar na tesoura, de forma que eu consiga facilitar o corte. Então, se eu pegar uma flor, ao invés de eu escolher uma folha toda detalhada, com um corte muito difícil, eu vou escolher uma folha com um corte mais facilitado, porque além de ganhar tempo, eu também vou ter um corte perfeito no final. Então, o primeiro ponto é, no momento de criar a arte, já pensar com a cabeça de corte na tesoura e facilitar ao máximo possível o corte, para na hora que você for cortar na tesoura, você tenha um acabamento bacana. O segundo ponto é, primeiro a gente tem uma tesoura só para cortar papel e essa tesoura ela tem que estar amolada. Vocês estão vendo que eu deixei uma linhazinha de corte aqui para vocês, a vermelha. O objetivo dessa linha não é ela aparecer aqui na minha peça. O objetivo é ela nos guiar. Então, sempre quando a gente vai cortar um pouquinho para dentro para essa linha não ficar aparente, ok? Para que o corte fique melhor e que a gente não tenha que ficar abrindo muito a mão e fechando isso, nos cansando, toda vez que a gente for cortar, a gente vai começar o corte, ó, por essa partezinha aqui, ó, perto do parafuso. Porque a gente tem uma área de corte maior dessa forma. Outra dica importante é, ao invés da gente ficar cortando, mexendo com a tesoura, a gente vai cortar mexendo com o papel. Isso vai dar mais flexibilidade no corte e o corte vai ficar melhor, ele vai ficar com melhor acabamento. Então, primeiro ponto, a gente vai cortar sempre pegando aqui na parte interna da tesoura, cortar um pouquinho para dentro da linha, porque essa linha tá aqui só para nos guiar, e a gente vai mexer, ó, com o papel e não com a tesoura. Tá vendo o papel, ó? Tá vendo que quando a gente começa o corte aqui, a gente tem uma área de corte muito maior? Se a gente começasse pela pontinha, olha quantas vezes eu teria que abrir a tesoura, ó. 1, ó, 2, 3, 4. Agora, quando eu começo aqui, olha, eu consigo cortar o papel todo de uma vez só. Então, vamos continuar acortando a folha. Ó. Cheguei na beiradinha, o que eu vou girar? A folha e não a tesoura. Vamos lá, girando a folha de papel e prontinho. A minha folha, olha, já tá recortadinha. Tá vendo como ela saiu perfeitinha? Mas não foi desde a primeira vez que ela saiu perfeitinha. Ela só sai perfeitinha depois que a gente cortar uma, cortar duas, cortar três e por aí vai, ok? Não quero ver então ninguém desanimando que não conseguiu cortar de primeiro perfeitinho. Tem que praticar. Tesoura é prática. Eu já trouxe aqui os modelinhos já cortadinhos para a gente ganhar tempo, beleza? Então eu vou separar aqui 2 folhinhas que a gente vai usar nessa caixinha. E eu vou separar uma partezinha, uma pétala grande e uma pétala pequena de cada cor que vai compor a caixinha. Então a gente vai separar aqui, ó, 2 e 3. Esse restante que sobrar a gente vai guardar para outra caixinha que a gente vai fazer posteriormente em um outro momento, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, para a flor ficar com movimento, a gente precisa fazer uma dobradura nessa flor. Então eu vou pegar a florzinha, tá vendo que ela tem uma partezinha aqui da pétala, ó?
eu vou colocar a unha no meio para guiar a minha dobradura e vou dobrar aqui, ó, assim, ó. Ó, olha como ela já fica. No meio, coloco a unha e dobro. No meio, coloco a unha e dobro. E assim vou. Fiz com a pétala maior, também vou fazer com a pétala menor. Aqui, aqui, aqui. Vocês estão vendo, gente? Como para fazer uma caixinha, vocês até agora só usaram materiais simples. O que a gente usou aqui? A gente usou papel, a gente usou cola, estou usando aqui a minha unha. Tá vendo que vocês não precisam de um alto investimento para estar fazendo peças bonitas, diferenciadas de papelaria? A gente já pode começar com o que a gente tem. E é isso que eu estou propondo aqui para vocês hoje. Vamos lá. Pronto, todas as florzinhas já estão prontas. Agora, eu tenho que colar uma florzinha na outra. Para dar uma certa altura entre uma pétala e outra, eu vou usar aqui a fita banana. Fita banana é essa fitinha aqui, que ela é tipo uma espuma e ela dá altura entre uma peça e outra. Grazi, não tenho fita banana na minha região. O que eu faço? Vocês podem utilizar a cola pano, por exemplo. Tá? A diferença é que não vai ficar com a altura entre uma camadinha e outra, mas se você quiser que fique com altura e não tenha fita banana, você pode substituir por EVA. O que você faz? Pega uma dupla face, cola embaixo, coloca o EVA em cima, coloca a dupla face e pronto. Você já produziu uma fita banana em casa. Então, vou cortar aqui os pedacinhos da fita banana. Vou dividir aqui ao meio. E aí, o que nós vamos fazer? Ó, essa parte é importante. Eu vou colocar a pétala embaixo em cima, a pétala maior embaixo, a pétala menor em cima. Aqui é importante que uma pétala fique entre as outras duas pétalas, tá vendo aqui? Ó, duas pétalas grandes e a pétalazinha pequenininha no meio, tá? E aí a gente vai colar todas as florzinhas dessa forma. Prontinho. Depois que eu já tenho as florzinhas prontas, agora para dar um brilho a mais e uma diferenciada, eu vou colocar esses strass aqui que vem em cartelinha adesiva. Esse strass, ele tem um custo bem baratinho e deixa a peça bem diferenciada. Prontinho. A gente já tem as 3 florzinhas prontas, agora a gente vai colocar na caixinha. A caixinha, gente, pra gente estar colocando essa rendinha, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou medir aqui a rendinha que eu vou usar na caixinha, tá vendo? A gente mede, corto. E aí, pra fixar essa rendinha na caixinha, cortei pequeno. Deixa eu cortar um pouquinho maior, é bom sobrar um pouquinho pra dar um acabamento mais perfeitinho, ó. Pra gente colar a rendinha na caixinha, eu vou usar aqui a cola pano. Para facilitar essa aplicação, eu vou pegar um pouquinho de cola pano e vou colocar aqui no papelzinho, que eu acho mais fácil aplicar. A cola pano, gente, ela cola muito rapidinho, então tem que aplicar logo. Grazi, não tenho cola pano. Utiliza a cola que você tem em casa, não tem problema. Material aqui não é desculpa. Sabe aquelas papeleiras raiz? Não tem uma coisa, usa outra? Então, eu sou dessas. Eu não acho que a gente tem que ter tudo para estar fazendo, não. Não tem um, substitui por outro. Tá vendo que passar com palitinho facilita? Vamos ver se já vai ser o suficiente. Vou pegar a rendinha, vou colocar aqui na lateral.
Pronto, por isso que é melhor a gente deixar um pedacinho da rendinha sobrando, porque o acabamento ele fica perfeitinho. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Prontinho. Opa. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Agora é super simples. Nós vamos pegar as florzinhas que já estão prontas, vamos colocar a fita banana embaixo e é só adicionar sobre a rendinha. A folhinha, a mesma coisa. E aqui está prontinha a nossa caixinha bis. Olha como ficou fofinha. Viu como a criação de uma peça linda de papelaria personalizada pode ser feita por qualquer pessoa? E mais, que não depende de criatividade, nem muito menos de dom manual. E tudo isso usando materiais simples e baratos, não precisando de alto investimento. E que muito deles você já deve ter até em casa. E aí, como ficou sua caixa bis? Me conta, gostou do resultado? Eu sei que ainda você pode estar com medo de não conseguir cortar as suas peças de papelaria na tesoura, com bom acabamento para deixar a peça profissional. Talvez fez essa caixinha aqui comigo e o corte não saiu tão perfeitinho. A boa notícia que quero te dar é que o corte na tesoura é um processo e que melhora a cada dia com a prática. E é justamente porque o seu corte na tesoura não saiu perfeito é que você tem que continuar praticando, pois quanto mais praticar, melhor vai ficar. É certo que quando vamos cortar as nossas peças na tesoura, devemos nos atentar a isso no momento que a gente está criando a arte, para criarmos cortes facilitados e com isso termos um acabamento mais perfeito no final. No momento da criação da peça, se você unir técnica de corte mais arte facilitada para corte, mais prática, não tem como seu corte não ir ficando cada vez melhor com a prática. E sempre que estamos começando, vem aquela pergunta: e agora? Quanto eu vou cobrar? Eu recebo muitas perguntas sobre isso e eu sei bem que precificação é bem complicado. E sei que vários outros setores do artesanato também passam por essa dificuldade em precificar. Sempre vai ter pessoas que acham que está caro, outras que acham que está barato. Ainda é mais complicado quando temos que colocar preço em nossa arte, sem falar na cultura de desvalorizar os trabalhos manuais e que a papelaria personalizada não dá dinheiro. Mas uma coisa é certa: precificar corretamente é fundamental para que o nosso negócio de papelaria cresça, evolua e que conseguimos ter um bom faturamento com isso. Talvez essa dificuldade em precificar seja pelo fato de ter que calcular vários itens para ter um preço correto. E muita gente não se dá bem com cálculos. Mas esse processo pode ser facilitado quando você tem uma planilha de precificação que funciona, que te mostra tudo o que você precisa levar em conta na hora de calcular o preço do seu produto, de uma forma simples e clara. E o melhor, que calcula o preço para você, sem você ter que entender o porquê de cada cálculo. Veja como minhas alunas PPP veem hoje esse processo de precificação. Tem que saber precificar para poder ter o retorno certinho. O curso ajudou muito a precificação. Muito. A precificação, assim, nossa, nós melhoramos muito. Porque estava muito no... é só papel, vamos considerar, foi 3 folhas que eu usei, não pode ser muito caro. Então, a gente considera, assim, o custo fixo, o custo material, mas também a gente agrega o valor do produto na região. É a nossa base. Fala do curso que eu sempre, que assim, pra mim, que a Janaína fez um curso, mas eu queria de canto. Ele fez o curso de canto falar. Ele não sentou pra assistir. Mas a precificação, Grazi, porque eu via como a Janaína estava trabalhando. E aí eu via que às vezes, eu olhando, eu vendo fazer as peças, eu não conseguia concordar com o valor que era ofertado, vendido. Eu não achava justo.
para ela. Não que eu queria que ela ganhasse mais porque a gente precisava da renda para casa. Eu não concordava com o produto que estava sendo vendido naquele valor. Ela falava, não, Janaína, não é possível. No curso sagrado deve ter alguma coisa falando como que vende, como que cobra. Aí a gente começou a ver o seguinte, a gente não estava tomando prejuízo. Prejuízo assim a gente não tomou. Mas a Janaína, a gente viu que estava deixando muito de ganhar. A gente estava deixando de ganhar, de ter lucro. Aí a Janaína começou a fazer as especificações, aí me chamava, eu olhava, eu disse, não, então... Foi daí que ela estipulou os valores de topo, fazendo parceria com as confeiteiras, que era uma coisa que você sempre falava, gente, procura a confeiteira da sua região, procura a confeiteira da sua região. O dia a dia de nós mulheres já é muito corrido, principalmente depois que viramos mãe. Fazemos várias coisas ao mesmo tempo. É trabalho, é casa, é marido, é roupa para lavar, filho para cuidar e por aí vai. Aí fica aquela dúvida. Como é que eu vou arrumar tempo para me dedicar na papelaria? Quando trabalhamos fora, temos que nos abdicar de vários momentos, principalmente com os filhos, devido à nossa obrigação de cumprir o horário comercial da empresa. Passamos 8 horas diárias na empresa e quando chegamos em casa ainda temos que dar conta de toda a nossa rotina de casa. A papelaria personalizada, como é uma atividade que podemos fazer dentro de casa, temos mais flexibilidade de horário e podemos adaptar a nossa rotina de casa ao longo do dia a dia com as atividades da papelaria. Aqui mesmo no ateliê, aproveito a partezinha da manhã, e que eu rendo bastante, para fazer todas as minhas criações do dia, pois é nesse momento que o Pedro, meu filho de 1 ano, está dormindo. Podemos encaixar essa atividade naquele momento do dia que estamos com o tempo mais livre, mais tranquila. E quando o assunto é o estudo da papelaria, pois sempre temos que nos atualizar para oferecer um produto melhor, o estudo online facilita ainda mais a nossa vida. Principalmente para nós que temos o tempo escasso, pois não temos que ter hora marcada para assistir às aulas. Posso ver e rever a mesma aula no período que for melhor na minha rotina e ainda ter um suporte para me auxiliar com todas as minhas dúvidas no momento que eu precisar. Esse é um grande diferencial em relação aos cursos presenciais que eu fazia antigamente. Era aquele bombardeio de informações e na hora que eu ia praticar e as dúvidas surgiam, eu ficava ali paralisada, pois não tinha com quem resolver aquelas dúvidas. Eu sei que estamos passando por um momento difícil devido à pandemia. Muita gente perdendo o emprego e ficando sem renda nenhuma. Pessoas tristes, desmotivadas, desanimadas, depressivas. Realmente esse é um momento muito complicado. E é impossível a gente não se deixar envolver por esse momento de tristeza. Mas eu tenho buscado na papelaria uma forma de me relaxar e dar autoestima, fazendo o que amo. Pois quando sento aqui para fazer as minhas criações, consigo me desligar de todos os problemas. A papelaria me leva para outro mundo, me dá prazer, me dá alegria, me tira a ansiedade. E o melhor disso tudo é que além dela trazer todos esses benefícios, ainda me traz uma ótima renda extra por mês. E não ache você que o setor de papelaria parou de faturar devido à pandemia. As comemorações não deixaram de existir, elas apenas mudaram de formato. Seja para uma festa menor, somente para as pessoas de casa, ou até mesmo uma comemoração online, onde todos os convidados recebem sua lembrancinha em casa. Olha o que dizem as minhas alunas PPP, como estão trabalhando nesse momento de pandemia. Porque tem muita gente falando, ai, mas eu vou trabalhar com papelaria nessa pandemia, não está tendo mais festa. Para você, como está sendo? Para mim, eu não parei. De quando começou a pandemia, foi a época que mais cresceu, foi na época de março do ano passado, né? Que aí eu comecei a aumentar mais ainda minha renda. Foi nesse tempo. Olha que interessante, né? Pelo menos aqui não parou, não. É que os povos sempre assim, fazer um bolinho em casa, eu acho que acabou aumentando mais a renda, né? Assim, da gente que faz topo. Mais, né? Apesar da pandemia vir assim, mas eu nunca fiquei sem trabalhar, todos sempre tem um aniversário, as pessoas não estão fazendo grandes festas, mas a gente sempre é procurado. E assim, como eu moro numa cidade pequena, a pessoa fez uma vez, ela gostou, ela sempre vai me procurar e sempre é o boca a boca. Aí fala, e então você tem um ciclo grande de pessoas que buscam o seu trabalho. Então, isso ajuda muito, né? E essa questão agora de não poder encontrar também, né? Os kitzinhos, a gente entregar também, aí você paga o mototáxi, ele vai entrega, às vezes a pessoa
não pode fazer o chá revelação, mas faz o chá riata, né? E aí dá uma lembrancinha. Então, a gente vai procurando as alternativas, né? E assim, Grazi, a dificuldade está em todo lugar. O momento que nós estamos vivendo, infelizmente, né, não é dos melhores. Mas, assim, por várias vezes eu tive que dispensar trabalho esse mês passado, por várias vezes, porque eu não tinha como atender todos aqueles clientes para entregar no tempo que ele precisava e um trabalho de qualidade, né? Então, assim, eu acho que se a gente buscar, o negócio fala deixar o negativo, se a gente ficar focando só no momento que a gente está vivendo, a gente não vai fazer mais nada. Nós temos que conviver com o que a gente está passando e fazer o melhor, e tentar os dias melhores, né? E vida que segue, né? Um passo de cada vez, um dia de cada vez, e sempre com dedicação e buscando o melhor, né? Não podemos parar. Mas eu sei que quando estamos iniciando algo, o medo ainda fala alto. Medo de não dar certo, medo de não conseguir fazer, medo das pessoas não gostarem, medo de não ter apoio, medo de perder dinheiro e por aí vai. E é por isso que você vem adiando há tempos a tomada de decisão que pode fazer com que você tenha uma renda extra, tenha independência financeira, uma profissão que você possa trabalhar de casa, não é mesmo? Pense uma coisa aqui comigo. O dia ideal, onde tudo estará perfeito para você começar, sem nenhum medo, com tudo o que precisa, nunca vai chegar. E sabe por quê? Porque esse dia não existe. O primeiro passo para você já começar na papelaria personalizada hoje é acabar com todas essas desculpas que sua mente está criando para justificar uma não ação e usá-las como motivação para tomar novas decisões. Ou você muda, ou tudo se repete. A única maneira de vencer o medo é enfrentá-lo e você tem apenas 2 caminhos para seguir. Ficar onde está, continuando com os medos, inseguranças, ou ir com medo mesmo e ver por si mesmo, se dando a oportunidade de vivenciar uma nova experiência. A coragem não é a ausência de medo, é ir com medo mesmo. Agora é a hora de você acreditar em você novamente. Acreditar que a partir do momento que você diz para sua mente que você consegue, que é sim para você, que não há limites, então você entende que você pode alcançar o que sua mente acredita. Uma coisa é certa, se você não fizer nada para mudar, vai continuar no mesmo lugar que está hoje, ganhando pouco, sem nenhum trabalho que te valorize, tendo que depender financeiramente do marido para tudo. A hora de começar é agora. Agora é a hora de mudar. Se não for agora, quando será? A oportunidade está sendo colocada em suas mãos. Feito corretamente, sem colocar os pés pelas mãos, começando com o que você já tem disponível e seguindo uma metodologia eficiente. Você tem sempre uma escolha. Você pode escolher entre gastar com coisas que talvez sejam supérfluas, que não te tragam nenhum conhecimento, como comprar um vestido novo, ou comprar uma bolsa nova, ou até mesmo pagar por uma academia que você nunca aparece. Ou optar por investir em você, no seu conhecimento, de forma que você aprenda uma nova profissão de verdade, de forma rápida e eficiente, que te permita sair da situação que se encontra hoje, te permita trabalhar com alegria, fazendo o que ama, tendo mais flexibilidade de horário, estando mais próximo dos filhos e ainda conquistando a tão sonhada independência financeira. Só você é responsável pelas mudanças na sua vida. E o momento é agora. O amanhã é uma ilusão na mente. Ele não existe. Você só tem a certeza do hoje. Logo, não existe o melhor momento do que o agora para começar. Se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa que estava fazendo antes dessa imersão aqui, a única certeza que você vai ter é que sua vida vai continuar exatamente igual, com os mesmos desconfortos, desânimos e os mesmos problemas. O momento de mudar e agir é agora, porque eu já te mostrei que sim, você é capaz, sim, você consegue e que você não precisa fazer grandes investimentos para começar. E se acha que não tem condições financeiras para começar, é justamente por isso que precisa começar hoje. Hoje, a papelaria personalizada me permite um faturamento bem maior que a minha renda que eu antes achava ser a minha principal. Hoje eu tenho uma vida financeira muito mais tranquila porque a papelaria personalizada me dá um bom retorno.
Eu sei que se você seguir tudo que eu tenho para te ensinar, eu sei que você também pode. De tudo que você viu até aqui, você pode aplicar muita coisa sozinha. Mas hoje eu quero te apresentar uma oportunidade de dar o próximo passo. A oportunidade de você se profissionalizar, se tornar uma papeleira de sucesso com alto faturamento na papelaria. É a oportunidade para você avançar comigo. Eu vou te ajudar a entender e aprender a papelaria de verdade, para que você seja capaz de criar qualquer peça de forma diferenciada que te traga destaque no mercado. Eu quero que você se permita hoje a viver um novo capítulo da sua história, uma nova jornada que começa agora, porque você já sabe que precisa começar a fazer hoje, se comprometendo com um novo desafio que te dê apoio e acompanhamento quando você precisa. E você deve estar aí se perguntando, será que é possível? Você já viu ao longo dessa imersão que sim, é possível. Então o convite que eu tenho para te fazer hoje é que você participe do curso Papelaria com Propósito, Método da Planificação, o PPP. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para o meu curso completo chamado Papelaria Personalizada com Propósito, o PPP. Para que você comece do zero na papelaria personalizada, consiga criar as suas próprias personalizações, desenhar os seus próprios moldes e ser capaz de alcançar uma ótima renda por mês, fazendo papelaria personalizada de casa, com materiais simples, sem altos investimentos. Então eu, Grazi Leite, te convido fortemente a não perder o próximo episódio que vai ao ar na segunda-feira, que eu vou te passar todos os detalhes. Você vai ter a oportunidade de se profissionalizar como todas as alunas PPP que mostrei ao longo dessa imersão e ter todo o meu suporte e da minha equipe para tirar todas as dúvidas que possam surgir no meio do caminho. É importante que você saiba que há milhares de pessoas nessa imersão e todas elas vão receber a mesma oportunidade que você. Além de todas as pessoas que estão esperando para entrar nessa turma porque não conseguiram entrar na turma anterior. Mas eu tenho que te dizer que eu não tenho vagas abertas para todo mundo. Seria impossível dar atenção e acompanhar os alunos de perto em uma turma muito grande. Por isso que as vagas são limitadas. E é por isso também que as vagas nem sempre estão abertas. Você vai perceber que não é qualquer momento que você tenta que você consegue entrar para o PPP. Por quê? Eu abro apenas uma turma por vez para dar todo o suporte e tirar todas as dúvidas das minhas alunas. O curso Papelaria com Propósito, Método da Planificação, é um método que eu criei com base em toda a minha experiência para que iniciantes ou quem nunca fez nada na área de papelaria antes possa entender e evoluir na produção da papelaria. Então fique atenta, pois na segunda-feira eu vou te enviar um e-mail explicando exatamente como tudo funciona no curso PPP, Método da Planificação. O que eu te peço é um pouquinho de paciência, porque até segunda-feira você vai ter acesso a todas as informações, todos os detalhes do nosso curso, módulo, o que você vai aprender em cada um deles, como você vai tirar suas dúvidas, bônus, o valor do investimento, as formas de pagamento, como você vai acessar o curso e, claro, a garantia. Então fique ligada em seu e-mail, no seu WhatsApp, em nossa comunidade no Facebook, porque eu vou te explicar tudo em detalhes na segunda-feira para você então se tornar minha aluna PPP. Se você conseguir a sua vaga, vai ser muito legal ter você aqui. Então, se você está verdadeiramente comprometida a se tornar uma papeleira reconhecida e de sucesso, viver da papelaria e ter uma excelente renda extra por mês, mesmo que você esteja começando do zero, se prepare para garantir a sua vaga nessa segunda-feira. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua mensagem aqui nesse vídeo ou em nossa comunidade do Facebook. Terei o maior prazer em te responder. Então, um grande abraço e te vejo na segunda. Tchau. A minha tesoura faz tudo que eu mando. Então, ela faz exatamente o que eu quero. Aí eu fico pensando. Eu comecei com a tesoura e hoje eu tenho uma coleção de tesoura. Não tem pouca não, ó. Nossa! Ainda tá faltando algumas por aqui. E qual é a média de faturamento hoje do seu ateliê? Uns 3 mil mês, depende do mês. 3 mil, depende, 3.500. Grazi, sempre crescente. A primeira vez nós fizemos 300, depois fizemos 500, aí nós fizemos 1.000, aí 1.800, 1.500, aí batemos 2.000, depois para 3, 3,5, e em outubro nós batemos 5. Nossa!
dezembro eu consegui 1.800 em dezembro. Aí, assim, de janeiro foi 1.400, se não me engano. Aí tá nessa faixa de 1.200, 1.400. Olha, eu tiro até R$2.000 por mês. Tem mês que é menos, tem mês que é um pouquinho a mais. Porque, assim, eu não posso ficar o tempo todo nele, né? Por causa do outro trabalho. Mas já ajuda muito, muito mesmo. Que era mais ou menos o que eu queria, né? Que você ensina as coisas, a gente fica inteligente, porque a gente consegue falar as coisas certinho, a gente usa os termos certinho. Então, quando ele via eu conversando, eu falando as coisas, eu fazendo, eu acho que isso despertou uma confiança maior nele, de falar, não, dá para postar 100%, 100% eu falo muito com relação à renda, porque nós temos 2 pequenininhos, não dá para a gente viver de luz e de vento. A gente precisa ter o retorno para poder dar o melhor para nossos filhos. Então, com isso, ele percebeu que podia sim confiar, que era uma oportunidade de trabalharmos na nossa casa. Já pensamos várias vezes em sair, mas a gente pensa na comodidade de estar na nossa casa, de fazer o nosso horário, porque agora nessa época de novo de pandemia, de quarentena, a gente pode dormir 10 horas da noite e acordar às 2 para trabalhar. E ele achava legal o papel, ok, achava. Agora, você decidir largar tudo aquilo que você tinha para acreditar em uma coisa que você iria aprender do zero, então você tem que confiar muito, eu acho que confiar muito. E todo esse conhecimento, toda essa base que eu adquiri com o curso, ele apostou. Mas no começo foi, mas eu falei, não, eu vou tentar, até porque no começo eu não tinha ideia de largar, nunca tive assim aquela coisa, eu vou largar o meu emprego. Não, hoje eu já penso, hoje mesmo eu estava vindo de Niterói para fazer perícia, aí vim na van falando assim, quando a perícia acabar eu não vou voltar mais. Aí já se sente firme, você já tem uma firmeza naquilo que você consegue sobreviver sem o outro. É como se hoje o meu principal fosse a hotelaria e o meu emprego fosse o extra. Como que muda, né, as coisas. Eu já consigo ser convicta de que eu posso parar, que eu posso fazer só isso daqui. Então, o PPP ele veio na minha vida para abrir novos horizontes. Através do PPP, eu consegui construir minha empresa, que hoje eu tenho, para Alcântara Personalizadas. E sou uma pessoa muito envolvida nessa área, certa do que eu quero, com os pés no chão, centrada, não só a parte de confeccionar a peça, mas também conduzir em todos os sentidos. Ela preparou no geral, não foi só uma coisinha, mas no geral a gente está sendo a cada dia sendo trabalhado, né, todos os pontos para que eu possa ser uma empreendedora assim, nota 10. Estamos caminhando para isso, né? Para ter o sucesso, para ter minha loja no futuro, são os objetivos que eu almejo. E o PPP, com certeza, foi um divisor de águas, como eu já disse, né? Ele trouxe aquilo que a gente precisa para construir do zero, né? Começar do zero. E hoje, em 2 anos, o quanto eu aprendi, como eu melhorei, como eu cresci, né? Em todos os âmbitos aqui da minha empresa.